Hello everybody, bem-vindos ao canal da World Class English Online. Estamos aqui para mais uma dica rápida de inglês. Essa talvez não seja tão rápida quanto as outras, mas é uma dica preciosa porque é uma coisa que todo mundo tem dúvida a respeito. Não é possível tirar todas as dúvidas a respeito desse assunto, né? Vocês já devem imaginar qual é o assunto olhando para o quadro. Por quê? A bem da verdade, não existe uma regra oficial para a gente usar essas preposições que vocês estão vendo aqui. On, at or in. Não existe uma regra fixa realmente em nenhuma gramática você vai encontrar. Mas, depois de muita pesquisa, de muita observação, eu cheguei a umas conclusões e eu quero dividir isso com vocês agora, tá? Então, lembrando que o que eu vou falar com vocês agora são situações específicas para cada uma delas, que vão ajudar bastante, porque vocês vão conseguir, na maioria dos casos agora, saber escolher a melhor preposição para usar. Não quer dizer que não haja outras formas de usá-las. E algumas não têm explicação lógica, tá? A gente precisa lembrar, por exemplo, quando usamos expressões idiomáticas, né? Quando a gente usa alguma gíria. Nesses casos, a gente não vai ter uma regra, claro, né? Como, igual na língua portuguesa. As gírias que a gente usa, as expressões que a gente usa, são conjuntos de palavras que, na maioria das vezes, não tem absolutamente nada a ver com o significado da gíria e da expressão, com o que a gente quer dizer, né? E temos muitos exemplos sobre isso. Mas, focando no nosso assunto de hoje, a dica é para o uso de on, at e in, que são as três preposições em inglês que mais geram dúvida, que mais geram confusão e o uso incorreto da língua inglesa. Então vamos dar uma olhada aqui, começar pelo on, que é mais rápido para a gente falar, até porque ele não vai ter relação com as outras duas, pelo menos não direta, né? Quando a gente usa on, a primeira coisa que a gente pensa é surface. O que é surface? Superfície. Então, todas as vezes que a gente fala de que alguma coisa está sobre outra, a gente fala it's on it. Frase clássica que todo mundo aprende, todo mundo sabe. The book is on the table. So, the book is on the table, né? Que significa que o livro está sobre a mesa. Só que não são só superfícies horizontais, é para qualquer superfície. Então, por exemplo, eu falo the board is on the wall. Por quê? O quadro branco está na parede, né? Ele está preso na parede. So, it's on the wall. Né? Eu posso falar da lâmpada, the lamp, que está no teto. So, the lamp is on the ceiling. Então, como vocês podem ver, para qualquer superfície, a gente usa on quando a gente diz que alguma coisa está ali, tá? Presa ali, sobre aquela superfície. Outro uso de on é quando a gente fala de datas. Vejam bem que eu não estou falando de meses nem anos isoladamente. Quando eu digo datas, eu incluo o dia que alguma coisa acontece. Então, por exemplo, eu digo, vou aproveitar que, né, a gente está chegando no Dia dos Namorados, e eu falo que nos Estados Unidos, o Dia dos Namorados é comemorado em 14 de fevereiro. Então, eu falo Valentine's Day is on February 14th. Por quê? Eu não estou falando só o mês, eu estou falando o mês e o dia. E poderia incluir o ano aí. Ou seja, para uma data que inclui o dia, por isso que é uma data, deixei claro aqui, vocês vão entender depois por que eu estou falando isso, tá? A data inclui o dia, e aí a gente usa on. Outro uso para on, days of the week. Como numa data eu incluo um dia, todos os dias que eu menciono, que eu falo da data ou da realização de algum evento, de algum compromisso que eu tenha, rotina ou não, se eu estou falando dos dias da semana, eu vou usar on. Então, por exemplo, the videos are released on Tuesdays. Quer dizer, os vídeos são
lançados às terças-feiras, on Tuesdays. E assim eu uso para todos os dias da semana, inclusive para os finais de semana eu falo também. Por exemplo, I like to have fun on weekends. Eu gosto de me divertir nos finais de semana. I like to have fun on weekends. Então, days of the week, implícitos, como weekend, questão de sábado e domingo, ele está implícito. On weekends, alright? And finalmente, transportation, except cars. Então, por exemplo, quando eu falo she is on the bus, ela está no ônibus. She is on her bike, ela está usando a bicicleta, está em cima da bicicleta. He is on the plane, está dentro do avião, está no avião, né? Então, para meios de transporte, com exceção de carros, o que inclui táxi também, porque não deixa de ser um carro, automóvel, literalmente, né? Eu uso on para os tipos de transporte, certo? Muito bem, então fechamos com on, tá? Que de fato é o mais simples para a gente poder passar agora para at. At. Primeiro uso de at que a gente aprende é telling the time. Tá em segundo na lista, eu já vou falar, mas é o primeiro. Por exemplo, quando você fala as horas, você fala, what time is it? It's 3 o'clock. Por exemplo, a gente não usou at. Mas quando eu tô falando o horário de algum evento, eu preciso usar at. Então eu pergunto, what time is the class? E aí eu não vou dizer it's 3, eu vou dizer it's at 3 o'clock, tá? Muito fácil, simples de lembrar. Voltando para o início, eu uso at para falar de localidades. E botei aqui embaixo referências, reference. Por que eu coloquei reference aqui? Porque aí eu entro com as minhas explicações nada ortodoxas, mas que ajudam a gente a fixar, né? Que é o seguinte, quando eu falo de alguma localidade, uma localização que sirva como ponto de referência também, eu uso at. For example, I say, my mother is at the supermarket. Minha mãe está no supermercado. My son is at school. My son, meu filho, está na escola, né? Eu falo, the people are at the bus stop. As pessoas estão no ponto de ônibus. O que esses lugares têm em comum? Todos eles servem como ponto de referência. Se você quer dar uma referência para alguém, você não pode dizer assim, por exemplo, fica ali perto daquele ponto de ônibus. Ou então você está dando uma direção, um caminho para alguém chegar em algum lugar, você fala assim, quando passar o ponto de ônibus, vira à direita. Então, esses lugares que a gente usa at, a gente consegue usar como ponto de referência, tá? Para você achar alguma coisa. Por isso eu coloquei reference aqui, né? Isso foi uma observação minha, vocês não vão encontrar em livro de gramática, por isso eu estou dizendo, não é oficial, é nada ortodoxo, mas funciona para a gente lembrar. Certo? Muito bem. Próximo ponto, night. O que é isso? É literalmente a palavra night, noite, que é o oposto de day. Não tem nada a ver com o período do dia, quando a gente fala manhã, tarde, noite. Não é isso. Night é o período que está escuro, tá? Seja a parte do dia que a gente chama de noite ou não, tá? Por exemplo, 2 in the morning is night. Porque 2 horas da manhã é noite. Tá escuro ainda, tá? Então, em relação a isso, night a gente fala at. For example, I prefer to study at night. Normalmente é mais silencioso, eu não tenho tanta confusão, so eu prefiro estudar à noite. I prefer to study at night. Or during the night, enfim. Mas aqui a gente fala de at, porque a gente está falando das preposições, então, at night. E, finalmente, in. Que eu acredito que para assimilar seja um pouco mais fácil, porque eu coloquei aqui o parêntese de propósito. In, a gente pode ver, entender como uma abreviação de inside, que significa dentro.
Então, de certa forma, em todos esses casos, e talvez mais alguns outros que eu não coloquei aqui por não serem tão claros e tão específicos, aqui é só realmente o que a gente consegue falar rápido e sem associar com outras coisas, tá? Então é o basicão, vamos dizer assim. Todas as coisas que estão aqui a gente pode associar com inside, dentro. Vou dar um exemplo. Lugares. Tanto faz se você está falando de lugar, um espaço físico, como essa sala, esse estúdio, como uma caixa de papelão. Então, eu posso falar assim, the ball is in the box. Quer dizer, a bola está dentro da caixa. E eu posso falar, I am in the classroom. Eu estou dentro da sala de aula, tá? Então, para lugares. I am in a building. Eu estou dentro de um prédio, né? E aí você deve estar se perguntando, ué, mas não era at para localização? Sim, se serve como referência. Agora eu estou dizendo que eu estou dentro de um espaço delimitado por paredes, dentro de uma outra coisa que serve como ponto de referência, que é o prédio onde fica essa sala. Então, por exemplo, em relação ao supermarket, eu falo, minha mãe me ligou. Aí eu falo assim, ela me pergunta, onde você está? E eu falo, I am at the supermarket. Eu estou no supermercado. Porque eu não preciso ser específica e ser clara. Ela só quer uma referência. Ela quer ter uma ideia. Eu não preciso dizer, I am in the parking lot, que eu estou no estacionamento. E aí já era uma área específica do supermercado. Ou, I'm in the restroom. Eu estou no toalete. I'm in dairy section, que é a seção de laticínios, né? Quando eu uso uma área específica, eu vou usar in, porque eu estou dentro daquela área específica. At the supermarket, que é o todo. Tá claro? Vamos lá. Se não estiver claro, vocês podem me falar nos comentários, mandar mensagem que eu explico melhor com mais calma, se for preciso. Muito bem. Geographic areas. O que é isso? Seu bairro, a sua cidade, o seu estado, o seu país, o continente que você está, exceto o planeta Terra. Mas fora isso, qualquer localização geográfica que você dê, inclusive os nomes próprios, a gente usa in. Então, por exemplo, eu falo I live in Petrópolis, que é a cidade onde eu moro. Eu moro em Petrópolis. I live in Rio de Janeiro. And Rio, né? I live in Rio. Né? Eu falo, my mother's house is in Brazil. Geográfico, né? Então, toda vez que você usa uma localização geográfica, in, certo? E chegamos em periods of time. Qualquer período de tempo, a gente vai usar in. Então, quando eu falo, for example, eu te encontro em 2 horas. Dentro desse período eu vou te encontrar. Eu falo, me too, in 2 hours. Tá? Se eu quiser falar que eu vou viajar daqui a 1 semana, eu digo, I'll travel in a week. Dentro daquele período de 1 semana. In a week. Se eu quero dizer que o meu aniversário é em janeiro, janeiro é um período de tempo, um mês é um período de 30 dias. Então eu falo, my birthday is in January. E o mesmo é verdadeiro quando eu digo o ano, porque o ano também é um período de tempo. Então eu falo, I was born in 1981, que significa que eu nasci em 1981. Eu nasci dentro daquele ano, dentro daquele período, tá? Então, como vocês podem ver, tudo que a gente usa in, de alguma forma a gente pode relacionar a estar dentro, inside. E finalizando, que a gente colocou a exceção on para os transportation, means of transportation, a gente vai incluir in, quando a gente fala the car or the taxi, que não deixa de ser um carro, um automóvel. So, they are in the car. The driver is in the taxi. Okay? So, transportation,
Todos os grandes, né, os públicos, vamos dizer, os coletivos, on. E também aqueles que a gente monta. Bicicleta, motorcycle, né? Bike, motorcycle, horse, on. Car and taxi, in. Alright? Qualquer dúvida, mandem mensagens, escrevam nos comentários. Não esqueçam de se inscrever no canal aqui embaixo, ativar o sininho do lado do botão de inscrição. Sigam as nossas fanpages on Facebook e Instagram, @worldclassonline, tira o English do nome, tá? Acompanhe a gente, que a gente sempre usa muitas dicas bacanas, não só como esses vídeos, assim como outras também, tá? Então estejam com a gente, eu espero que vocês tenham gostado dessa dica. E aqui a gente para por aqui. Um beijo para vocês e até semana que vem. See you next week. Bye!